Adirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara ridanjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, o capítulo sobre Hrutacharya, e hoje a gente vai terminar o capítulo sobre Hrutacharya. Terminamos o capítulo 3 hoje. Na semana seguinte, na semana que vem, a gente vai fazer a leitura simplesmente. Então eu vou fazer o Sampradhana do capítulo inteiro, eu vou simplesmente ler todos os shlokas do início até o fim. E na outra semana a gente começa então o Vida Veda nos Samhitas ao vivo aqui para vocês no canal do Vida Veda no YouTube. Eu vou transmitir ele toda quarta-feira ao meio-dia. Então, quarta-feira ao meio-dia, a gente vai ter uma live, quer dizer, uma aula do Vida Veda nos Samhitas ao vivo. Vou tentar fazer esse sistema com vocês para ver o que acontece, né? Se dá certo ou não, e se a gente consegue acelerar a nossa leitura. E aproveitando para tirar dúvidas de vocês e tal, fazer então uma aula gratuita ao vivo, livre, aberta, sobre a Ayurveda de acordo com os Samhitas. Não é na quarta-feira que vem, é na outra quarta, sem ser a próxima, então a outra. Eu acho que a gente começa dezembro, então, com o Vida Veda nos Samhitas live aqui, ao vivo para vocês, totalmente livre, aberto e gratuito. Então, hoje a gente vai continuar a nossa leitura, terminando esse capítulo com os últimos shlokinhas do capítulo 3. Então estamos aí no Ashtanga Hridayam, no Sutrasthana, capítulo 3, shlokas número 55, 56, está escrito aqui, desculpa gente, deixa eu consertar, 57 e 58, 57, 58 e 59 na verdade, até o 59,5. Bom, e os shlokas 57 a 59,5 dizem o seguinte: Nityam sarvara sabhyasa swaswa dekhyamrata vrtau hrutvorantyadi saptaha vrtu sandhiriti smrtaha tatra purvo vidistyajya sevaniyo parakramat asatmya jahirogasyu Sahasatyaga Shilanat. Então ele está terminando aqui esse capítulo, fazendo algumas últimas recomendações para vocês, especificamente sobre a relação entre as estações e os sabores, né? Então ele começa dizendo Nityam Sarva Rasabhyasaha. Então Nityam, a palavra Nityam significa sempre, né? Continuamente, de forma contínua, para sempre, de forma eterna. Nityam. Sarva, a palavra Sarva significa todos, todas. Sarva Rasa Abhyasaha. Então, sarvarasa significa. Rasa são os sabores, né? A gente já falou bastante aqui sobre os 6 sabores. Se você tiver na dúvida sobre quais são os 6 sabores. Ih, tá errado aqui. Vida Veda nos Samhitas 109. Na verdade, é Vida Veda nos Samhitas. Eita ferro, botei o número em sânscrito. Vida Veda nos Samhitas. Deixa eu mudar o teclado. 110. Isso aqui é tudo ao vivo, gente. Pronto. Então, sarva, beleza, eu estava falando sobre sarva, que é todos, né? Rasa, todos os sabores, abhyasaha. Então, a palavra abhyasaha significa a prática contínua, de forma contínua, tá? Eu vou fechar aqui o significado dessa frase zona aqui para vocês, aos pouquinhos. Então, Nityam, sarva todos, rasa sabores, abhyasaha, uma prática repetitiva, swadhikyam, essas duas vogais, essas duas consoantes, desculpa, significam de si mesmo, né? Então, quando você fala swa, significa alguma coisa de você mesmo. Swadhikyam, Swadhikyam, Hrutau. Então isso aqui, para vocês decodificarem essas duas palavrinhas que estão aí dentro, é uma aula de Sandhi à parte.
A gente vai começar a falar, eu acho, sobre Sandhi. Então, a partir da quarta-feira, sem ser a próxima outra, eu vou começar a introduzir aqui algumas regras gramaticais para vocês. Estou até pensando da gente estudar junto o Laghu Siddhanta Kaumudi, que é a gramática por excelência que é usada hoje em dia quando se estuda sânscrito, né? Swadhyam Hrutau Hrutau. Então, o que significa, o que ele está querendo dizer com essa frase? Então, Nityam, sempre, você tem que usar sarva, rasa, todos os sabores devem ser usados na prática, no cotidiano, né, na prática do dia a dia. Então, a gente falou aqui sobre algumas estações, né, e a gente sugeriu que determinadas estações pedem sabores específicos na sua dieta. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, ele falou que Grishma Rutucharya tem uma conexão muito intensa de Grishma com o Madhura Rasa, com o Swadu. Né? Então, você dentro da estação do verão, da estação de calor, você poderia privilegiar o consumo de alimentos que sejam Madhura Rasa, que forem Madhura Rasa Pradhana. Né? O Vata está tendo uma tendência a agravar muito, e o Madhura Rasa Pradhana Dravyas eles vão dar uma ajudada, a dar uma segurada na onda do Vata Dosha, por exemplo. Então, por que ele falou de todas as estações separadamente? Aqui ele faz questão de deixar um comunicado final para você não se embrulhar. Então o que ele está dizendo? Olha, em todas as estações, sempre ao longo do ano inteiro, não esquece, né, que você tem que usar todos os raças, os seus alimentos têm que ser têm que ser compostos por todos os sabores o tempo todo. Agora, em cada uma sua Hrutau, em cada uma das estações, Swadhyam Hrutau, você tem que privilegiar aquele sabor que é específico daquela estação. Então ele fez várias comunicações aqui, falando, por exemplo, no verão você deve usar isso, no inverno você deve usar aquilo, na estação chuvosa você deve usar aquilo outro, durante a primavera e o outono você usa isso e aquilo. E aí ele já percebeu, né, e provavelmente o discípulo levantou a mão aqui e falou: ô Guru, desculpa, então você quer dizer que no verão eu só como esse sabor? Guru, você quer dizer então que na primavera eu só como aquele sabor? E aí o Guru vem aqui já deixar bem claro, né, olha, Shishya, discípulo querido, não é isso. Não é que na estação você só come o sabor daquela estação. Nityam sarva rasabhyasa. Então, durante o ano inteiro, então para sempre, você deve consumir todos os sabores. Tá? Então, todos os sabores devem ser consumidos ao longo do ano. Agora, em cada uma das estações, você vai privilegiar o que é específico daquela estação. Então, você vai dar prevalência, predominância, dependendo da estação, para o alimento para o sabor que aquela estação pede especificamente, conforme a gente já viu aí nos shlokas que passaram, né? Espero que isso tenha ficado claro aqui para vocês. E aí ele continua. Hrutvorantyadi saptaha. Isso é muito interessante. Agora ele está falando de um fenômeno muito interessante que ele chama de Hrutu Sandhi. Então, o Hrutu Sandhi, ele fala Hrutvoho Antyadi Saptaha Hrutu Sandhi Iti Smrutaha. Então, Hrutavoho, então nas estações, em todas as estações, Antyadi, então essas estações vão ser precedidas e elas vão terminar. Então, na verdade, ele escreveu o contrário. Elas vão terminar e vão ser precedidas por Saptaha. Saptaha, então, são 7 dias, né? Os 7 dias que antecedem a estação e os 7 dias no final da estação, eles ganham um nome especial. E esse nome é Hrutu Sandhi. Hrutu Sandhi iti smrutaha. Então, iti smrutaha. Smrutaha significa você deve lembrar. E iti ele está falando, então, esse negócio aí que eu acabei de falar. O que é o Hrutu Sandhi? O que é o Hrutu Sandhi? O Hrutu Sandhi são os 7 dias que antecedem a estação e os 7 dias que vêm depois da estação. Toda a estação, então imagina aqui o verão, os 7 dias que começam o verão e os 7 dias que terminam o verão, a gente chama esse período de Hrutu Sandhi.
Rutu é a estação, Sandhi significa uma junta. Então, por exemplo, uma articulação, a articulação do cotovelo, a articulação do ombro, isso a gente chama de sandhi no corpo humano, né? Então, a palavra articulação em sânscrito a gente chama de sandhi. Na porta, a dobradura a dobradiça da porta, a gente chama isso também de sandhi. Então, o rutu sandhi é quando você tem o início de uma e o final de outra. É onde as coisas se encontram, é onde as coisas se tocam. Isso é o sandhi. Então, esse período é um período especial. A gente falou aqui de várias regras, de várias estações, das 6 estações básicas aqui dentro do calendário, e é importante você entender, e isso provavelmente também foi uma pergunta lá do discípulo. O discípulo falou, ô Guru, tá bom, você falou aí do regime do verão, né? Mas e no dia que virou a estação? E no dia que a gente passou, que terminou a primavera, vale o quê? Vale a primavera? Ou já está valendo a próxima estação? Quer dizer, que horas que acaba uma estação e começa a outra? É a pergunta aqui do discípulo, provavelmente. E aí o guru responde, Hrutvorantyadi saptaha Vrutu sandhiriti smrtaha. Você precisa saber que no final de cada estação e no início de cada estação tem um período de uma semana, né, de 7 dias, que é conhecido como Rutu Sandhi. Ah tá, mas e daí, guru? O que importa esse negócio aí? Tatra, então Tatra, Purvaha, Vidistyajaha, Sevaniyoho, Aparaha, Kramat. Então, o que significa isso aqui? Vamos devagarzinho, né? Então, Tatra, Purvaha. Purva significa o que aconteceu antes, né? O que acontece primeiro. Vocês vão ouvir falar isso bastante quando a gente falar de Nidana, né? De Yoga Nidana, e vocês vão ouvir falar dos Purvarupas, né? Os sintomas que acontecem antes, que acontecem primeiro. Então, Tatra, Purvo, então o que acontece antes, Vidhi. Vidhi são as práticas, né? São as práticas, as rotinas, aquelas coisas que estavam sendo aplicadas. Vidhi, Styajaha. Styajaha, você talvez... Tyajaha, eu não sei, deixa eu separar isso aqui para ficar... Ah, caramba. Tyajaha, é isso aqui que está escrito. Vidhi, Tyajaha. Tyajaha, vocês já conhecem essa palavra. A gente já leu muito a forma verbal dela, que é tyajit. Tyajit e tyajaha é a mesma coisa. O que significa tyajaha e que significa o verbo tyajit? Significa que você deve deixar, você deve parar. Então, tatra purvaha vidhi tyajaha. Não está escrito vidhi no texto, tá, gente? Está escrito vidis Tyajaha. Então, as práticas da estação anterior, Tyajaha, devem ser paradas. Nesse período de Rutu Sandhi, nos 7 dias que antecedem a estação, as práticas da estação anterior devem ser paradas. E Sevaniyoho, então você deve fazer Aparaha. Aparaha, o da próxima estação. Então você já deve começar a realizar, né, os vidhi, as práticas, as rotinas da próxima estação. De que maneira? Kramat. Lentamente, gradualmente. Então qual é a premissa aqui? No momento que você tem um período que está acabando uma estação e começando a outra, primavera e verão, por exemplo. Está terminando a primavera e está começando o verão. Entre as duas estações tem um período de 7 dias que a gente chama de Rutu Sandhi. O que você vai fazer nesse período? Você vai começar a aplicar as regras da próxima estação e deixar as regras da estação anterior. De que maneira? Kramat, lentamente, gradualmente. Não é para você fazer uma mudança brusca, é para você fazer uma mudança gradual. E ele deixa isso bastante claro agora. Asatmyaja, hirogaha, syuhu, que é o verbo, sahasa, tyagashila-nat. Então ele deixa absolutamente claro o que acontece se você violar esse preceito do Kramat que ele estabeleceu aqui. Kramat significa lentamente, gradualmente. Então, sahasa
Se você fizer de maneira brusca, então sahasa significa brusco, abrupto, né? Então, sahasa, se você fizer isso de maneira abrupta, fizer o que de maneira abrupta? Tiag, então lembra o tiajet lá, o tiajaha, então ele vira esse tiaj daqui. Esse tiaj significa o quê? Significa abandonar e deixar. Tiaj, shilanat, shila. Aqueles de vocês que já fizeram vipassana, que estudam budismo, escutam muito esse termo shila. Shila são as boas condutas, as práticas adequadas, as práticas devidas, né, digamos assim. Então, se você pega as práticas adequadas e você, Tiago, você para elas como sahasa, de maneira abrupta, o que acontece? Asatmyajaha hi rogaha syuhu. Então, provavelmente, asatmyajaha significa coisas que não são saudáveis, inclusive muitas doenças. Rogaha é o plural disso, de muitas doenças, syuhu, vão acontecer. Legal? Então fechou a ideia do último shlokim aqui. Que ideia é essa? Você sempre deveria usar todos os sabores quando você se alimenta, sendo que você tem que obedecer às particularidades de cada estação. Então você vai consumir todos os sabores, mas em cada estação você vai consumir mais, predominantemente, o sabor daquela estação. Lembra que tem um período muito específico de Saptaha, 7 dias, que a gente chama de Rutu Sandhi, que a gente chama de a conexão entre as estações. Lembra disso, Smrutaha. Isso significa que nesse período, né, você precisa já ir deixando as atividades da estação anterior como lentamente. Então você já vai deixar os hábitos da estação anterior e já vai adquirindo os hábitos da estação posterior. Toma muito cuidado para você não abandonar os bons hábitos de maneira brusca, sahasa, porque isso pode gerar unwholesomeness, isso pode gerar problemas para a sua saúde e uma série de doenças. Toda vez que você tem que fazer uma transição, essa transição ela precisa ser gradual. Essa é a mensagem que eles deixam aqui para fechar o capítulo de Rutucharya, o terceiro capítulo do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. E aí ele termina. Iti Shirvaidyapada Simhagupta Sunu Shrimad Vagbhata Virachitayam Ashtanga Hridaya Samhitayam Sutrasthane Rutucharya Nama Trutiyo Dhyayaha. Eu acabei de ler, então, o Trutiyo. Vocês na aula passada aprenderam os números, né? Então, o Trutiyo é o terceiro, né? Não é o número 3, não é o capítulo 3. Ele fala o terceiro Adhyayaha, capítulo, que se chama, né? Ele tem um nome, ele chama Rutucharya. É o capítulo sobre as rotinas dos rutus, das estações. Sutrasthane, ele fica no Sutrasthana, ele fica no primeiro volume do Ashtanga Hridayam Samhitayam, do Samhita, que chama Ashtanga Hridayam. Esse Samhita foi escrito pelo Shrimad Vagbhata Virachitayam, então ele foi escrito pelo Shrimad Vagbhata, e esse cara, o Shrimad Vagbhata, ele é filho de um cara que chama Shrivaidyapada Simhagupta Sunu. Eu acho que eu engasguei. Shrivaidyapada Simhagupta Sunu. Então esse é o nome do pai do Vagbhata. Naquela época, né, a gente identificava a pessoa pela família dela, né? Então, Iti. Então esse é o final do terceiro capítulo do Sutrasthana do Ashtanga Hridayam, que a gente chamou de Dinacharya Adhyayam. E vamos para o nosso, então, minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito, eu quero pegar 3 termos que foram usados, né, nesses shlokas e só usar eles como uma última revisãozinha, porque a partir do próximo capítulo eu quero começar a entrar em gramática com vocês. E o bicho vai começar a pegar. Vocês tiveram 2 capítulos aí, pelo menos uns 6 meses, não, 1 ano, mais de 1 ano até, de estudo gradual, lento gradual, do vocabulário, de muito vocabulário, e das estruturas básicas do alfabeto do Devanagari, do sânscrito. A gente passou todas as vogais, todas as consoantes e a maneira que essas vogais e consoantes interagem, formando formas de escrita muito interessantes. Hoje a gente vai dar uma última revisada nisso, porque eu quero no capítulo 4 começar a tratar com vocês sobre um pouquinho de gramática, bem devagar,
bem gradualmente, bem kramat com vocês sobre gramática, tá? Então a primeira palavra que eu quero brincar aqui com vocês é o hrutvoho. A palavra hrutvoho, deixa eu não fazer besteira aqui, tá? Estou escrevendo com sânscrito. Primeiro, ela é composta pela vogal ru. A vogal ru mais um t Holland mais um v Holland mais um o mais um visarga. Então, deixa eu mudar de teclado, um ru mais um t Holland mais um v Holland mais um o mais um visarga. Hrutvoho, hrutvoho. Então você pode estar na dúvida agora e falando, cara, Matheus, eu nunca nem lembrava desse cara, esse cara é muito louco, que parada é essa? Então vamos dar uma olhada nessa parada aí. Deixa eu pegar aqui uma folha para vocês e vamos fazer aquela brincadeira de escrever, tá? Já peço perdão aqui a todos os deuses do sânscrito, porque eu sei que fica uma porcaria, né? Então, o hrut, primeiro você faz um sinalzinho de mais, que ele vai corrigir, não tem jeito. Depois você faz uma linha, eita lá, que era para ser uma linha reta, opa, ele corrigiu. Depois você vai fazer uma voltinha e aí termina fechando o teto dele. Esse aqui é o R. Então ele é um R que a gente... Nossa Senhora! Ele é um R que a gente simboliza com um pontinho embaixo. Então vamos de novo. Pá, linha reta, tipo um e o telhado. R, tá? Eu acho que ficou claro aqui para vocês esse negócio. Beleza. Esse é o R, isso é uma vogal, tá? É do sânscrito, que não existe em português, inclusive confunde bastante, e a gente normalmente escreve ela, é um R com um pontinho embaixo. Smrutaha. Smrutaha é a palavra que significa lembrar. E Smrutaha, ela é formada por um S Holland, seguida de um M Holland, seguida de olha ele de novo aí, um R, seguido de um T Holland, seguido de um A curto, seguida de um H, de um visarga. Então, smrtaha. E o que é interessante vocês perceberem aqui é como o ru, esse cara aqui, quando você usa ele com alguma vogal, ele vira um Czinho embaixo da vogal. Então, não quis botar isso aqui não, vou botar esse cara aqui. Então, por exemplo, T, Holland, mais R é igual a T, R, tru, tru, tru. Eu sei que é muito louco porque tem gente que fala tri e tem gente que fala tru. E é tru, tru. Então, assim, quando você fala... Lembra, sabe o Krishna? Então, o Krishna, ele às vezes é pronunciado aqui na Índia como Krishna, que na verdade é Krishna. Krishna. Não tem nem o I nem o U aí, na verdade. Se ele fosse escrito com um U, ele seria escrito... Como é que eu vou fazer isso sem zoar tudo? Então, vamos lá. Se ele fosse com um U, vamos botar o U aqui. Então, com o U, T, Holland, mais R, Holland, mais U. É igual a Tara, U. Esse aí é um tru. Vamos mais um. Como é que eu posso... Com o I agora. Se eu faço ele com o I, eu vou ter um T Holland misturado com um R Holland misturado com um I. E ele vai ser Tara, I, tri. Olha a diferença. O primeiro é R, o segundo é U, o terceiro é I. O primeiro é R, o segundo é U, o terceiro é I. T misturado com R dá tr.
T misturado com o R misturado com o U dá tru. T misturado com o R misturado com o I dá tri. São três coisas muito parecidas, mas absolutamente diferentes, que você precisa saber identificar. Quando você vê esse cara aqui, você está vendo um smr, smr, smr. Você não está vendo um smru e não está vendo um smri. Eu sei que isso é um passo avançado, mas vocês precisam começar a se acostumar com esse negócio. Tá? Espero que esteja claro. Vamos continuar então com o nosso terceiro carinha que eu estou tentando revisar. Ah, tá. Esse aqui eu esqueci de botar para vocês. Então, no nosso alfabeto, seria um S misturado com... Eita, misturado com M, misturado com R, misturado com um T, misturado com um A, misturado com um visarga. Smrtaha, smrtaha. Beleza? Tá claro? E esse cara aqui é um tatra. O tatra, ele é um T Holland misturado com um A, eita ferro, misturado com um A curto, misturado com um T Holland, misturado com um R Holland, misturado com um A curto. Tatra, tatra. E o que é interessante desse cara aqui é vocês entenderem que um T Holland misturado com um R, ele é igual a tra. T Holland misturado com um R é igual a tra. Não confundam, como a gente acabou de falar aqui em cima, um T Holland, vou botar ele aqui para facilitar, um T Holland misturado com um, cadê ele? R é igual a tr. Então esse aqui é o tra, esse aqui é o tr. Eu sei que é difícil de pronunciar até para mim, então eu faço isso há muitos anos. Mas vocês precisam começar a entender a diferença desses caras. Porque o tr, olha como ele é muito doido aqui. Tem um R aqui no meio, tem um R aqui no meio, que você não ia conseguir identificar, a menos que você saiba que ele é assim. Então achei interessante trazer esse minutinho de sânscrito aqui para vocês hoje, só para a gente revisar de leve. Primeiro o R, depois como ele se envolve dentro da consoante, e depois o tr, que a gente vai precisar deles bastante também. Esse foi o sloka que eu queria ler com vocês hoje. Esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Na semana que vem eu volto aqui então para a gente ler, fazer o sampradhana de todo esse capítulo. Solta a outro das apoiadoras do Apoia-se então. Maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença e até então a próxima quarta-feira.